Fala, galera, saudações tricolores, verde, branco e grená. E o Renato, cara? E o Renato Gaúcho? A gente tem tanta coisa para falar sobre tudo, principalmente depois da eliminação da Sul-Americana contra o Lanús. Coisas sobre o jogo, coisas sobre as substituições, a postura do time. Mais uma coletiva, acho que foi a pior coletiva que do Renato, com certeza, no Fluminense, na minha opinião, e talvez de todas que eu vi, inclusive as com o Diniz, que eu ficava puto. É incrível como ele se esconde da responsabilidade. É incrível como ele acha que ele realmente é muito melhor do que ele é. Mas eu não quero falar aqui sobre o jogo. Eu não quero falar sobre o fato da gente estar eliminado de uma Copa em que a gente tinha grandes chances de, no mínimo, estar na final. Lógico que futebol, a gente cansa de falar que não é uma ciência exata, o favorito não vence sempre. Eu até discordava de alguns veículos aí que falavam que o Fluminense era favorito a ganhar a Copa Sul-Americana. Eu não acho. Mas eu acho que pelo investimento, pelo elenco, era o favorito, pelo menos, a estar na final, né? Mas o favoritismo no futebol é algo que muitas vezes é mentiroso. Então, não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a covardia do Renato. Porque é muito fácil quando você se acha melhor que todo mundo, quando você acha que seu trabalho é foda, é maravilhoso, que você não aceita críticas de alguém que não é nem de fora. Porque o jornalista esportivo, ele estudou para aquilo. Ele acompanha futebol, ele estuda futebol. Ele sabe do que tá falando. Eu não tô falando de mim, cara. Eu sou torcedor. E eu canso de falar aqui que eu não sei mesmo não, que pra mim quando ganha tá bom, quando perde tá ruim. E eu, como às vezes venho aqui falar na internet, que tem algumas pessoas veem, eu preciso ter um pouco de coerência. Eu não posso simplesmente ganhar tá bom, perdeu tá ruim. Então a gente tenta ponderar alguma coisa. Eu não tô falando de mim, mas tô falando do cara que estuda, que se prepara para ir lá numa coletiva e fazer uma pergunta. Que nem sempre é a contestação, é pergunta. Até porque ele fala assim, vocês não têm os números, as informações que eu tenho, vocês não estão com o elenco todo dia, o dia todo, enfim. E aí o cara vai lá e faz uma pergunta para ele, exatamente para saber, porque não sabe. Mas o Renato não quer falar. Para ele continuar sem saber, para o Renato continuar falando que ele não sabe. E o pior é que ele não tá falando com o jornalista. O jornalista tá ali como um canal para a torcida. A coletiva do Renato, de todos os outros treinadores do mundo, não é um bate-bola de perguntas e respostas. É a chance do profissional falar com o torcedor, que é o maior patrimônio do clube. O Renato deve satisfações principalmente ao torcedor. Deve ao presidente, obviamente. Mas principalmente ao torcedor. A mim, a vocês. Então ele tem que falar. Ele tem que falar. As coletivas do Renato já me incomodavam há algum tempo por essa marra dele, por essa soberba. Eu adorava quando ele tinha essa marra quando era jogador. Porque ele se garantia dentro de campo. Quem não pegou a época do Renato jogador, ele botava. O Romário botava marra e se garantia, o Renato Gaúcho também. Eu não tô comparando um com o outro. O Romário foi o maior que eu vi jogar. Mas era um dos caras que se garantia. Só que como treinador, ele depende mais dos outros do que ele dependia quando jogador.
Quando jogador, os outros podiam estar indo mal e de repente pegava uma bola e levava e fazia o gol. E ganhava um jogo pro time dele. Como treinador, ele não tem como fazer isso. Então ele depende muito mais de outras pessoas. Ele não pode botar essa marra toda com a torcida do Fluminense. Eu não tenho informação, mas eu acho que, pelo que a gente conhece do Renato, o estopim para ele decidir ir embora, não acho que ele tenha botado na cabeça que ia embora por causa disso, mas eu acho que a gota d'água foi a torcida xingar ele. Talvez na cabeça dele aquilo ali seja um absurdo. Não pode a torcida me xingar, porra. Eu sou o Renato Gaúcho, do gol de barriga. A torcida chamou de burro, mandou tomar naquele lugar. E ele tem que entender que a torcida é assim. A torcida vai xingar mesmo. O que ele tinha que chegar e falar na coletiva ali era pedir desculpa pra gente por ter sido eliminado pro Lanús, com todo respeito ao Lanús, que tem uma folha salarial 20 vezes menor do que a do Fluminense. E é algo que ele sempre fala muito de folha salarial. Certa vez ele falou que se ele tivesse 200 milhões, ele montava um time e era campeão de tudo. A folha do Fluminense, as contratações do Fluminense custaram 200 milhões. Ele não conseguiu ganhar do Lanús. É futebol, pode perder pro Lanús, pode perder pro Bangu, é futebol. Mas então não fala que se você tivesse mais dinheiro, você ganharia. Porque o papo dele sempre foi muito conveniente, desde o início, sempre foi muito conveniente. Quando ele ganha de um time mais... Quando ele perde para um time mais fraco, ele fala que não tem mais bobo no futebol. Mais fraco, principalmente financeiramente, né? Não tem mais bobo no futebol, pô. Quando ele perde para um time mais rico, mais forte, ele fala, porra, a diferença do investimento. Aí é foda. O Renato, esse tempo todo, ele se escorou nas coisas que ele ganhou na carreira e em desculpas prontas, em respostas prontas. Há muito tempo já estava irritando essa porra de Mundial, essa porra de jogo de 3 em 3 dias, que nem sempre era de 3 em 3 dias, às vezes era 4, se você quer levar o pé da letra, vamos levar. Onde ele teve a pachorra de falar que o Soteldo jogou 2 jogos no Fluminense. Porra, Renato, tu tá achando que a gente é imbecil, Renato? Tu tá achando que tem algum idiota aqui, Renato? Jogou 2 jogos, perdeu um, a torcida tá reclamando. Mas, porra, Renato, a gente não é imbecil não, Renato. A gente não é burro não, não é idiota não, cara. Soteldo fez 2 jogos e não ganhou. Peraí, cara. Porque o cara é titular. Porra, aquilo ali foi... Meu irmão... O Soteldo é titular da seleção da Venezuela. Porra, tu acompanha a seleção da Venezuela, Renato? Tu acompanha o Soteldo na seleção da Venezuela? A Venezuela nunca jogou uma Copa do Mundo, velho. Nossa, ele é titular da seleção da Venezuela, não conseguiu pra repescagem. Mais uma vez vai ficar fora da Copa. Que merda ser titular da seleção da Venezuela e nessa última data da FIFA, a Venezuela fez 2 jogos, ele foi titular em um e banco no outro. Não foi titular os 2 jogos. Mas que merda ser titular da seleção da Venezuela, com todo respeito à Venezuela. O que tem no futebol da Venezuela, caralho? Soteldo. E já não é de hoje que ele joga pra torcida, responsabilidade pra torcida. Não botava o Lavega, o Lescano, porque não tinha um ritmo de... Eu não tô aqui falando que os caras são bons pra caralho. Eu não consegui ver nada ainda deles. O Lavega a gente viu um pouco contra a Vitória, mas... Não é esse o ponto, não é esse o ponto. Não pode, tá sem ritmo de jogo. O Otávio ficou aí 5, 6, sei lá, meses parado, machucado, voltou e jogou, sem ritmo de jogo. Não acho que o problema seja o Otávio, não acho que o Otávio é um mau jogador. Falhou aí no gol também, posicionamento e tal, mas não é, o problema não é esse. Mas o Otávio tem chance. Soteldo chegou no Fluminense, se machucou. Ficou sem ritmo de jogo, teve chance. O Lavega, o Lescano não vai botar porque não tem ritmo de jogo. Então não vai botar nunca, porque se eles não jogam porque não tem ritmo de jogo, eles não vão jogar nunca. Não vão ter ritmo de jogo nunca.
Aí no último jogo botou. Pra dizer assim, ó, a torcida pediu, eu botei. Só que uma hora ele fala que vai pelas convicções dele, outra hora fala da torcida. E aí fala que a torcida não sabe, não conhece, mas aí não botou o Lima, não botou o Soteldo porque a torcida ia reclamar. Peraí, você escuta ou não a torcida? Eu acho, alguns vídeos eu já venho falando, já venho criticando algumas coisas do Renato, já venho criticando o trabalho do Renato. Acho que ele já tá perdido há algum tempo, tá? Não sei exatamente por quê. O Renato, cara, a gente acompanha a carreira dele desde o início. Ele sempre foi medroso, taticamente, né? Sempre foi botar time pra trás, sempre, sempre. Sempre teve essa porra. Uma vez a gente tava ganhando o americano no estadual de 2-0, ele recuou o time todo, a gente empatou o jogo dentro de Laranjeiras. Foi 2-2 o jogo. Eu nunca mais me esqueço dessa porra, foi em 2000 e alguma coisinha. Lá no início, né, que ainda jogava em Laranjeiras. Ele sempre teve essa porra. Agora, essa panela, não lembro disso na última passagem dele aqui. Não lembro. Não desse jeito, não forte desse jeito, cara. E aí a gente, cara, por que que ele fez a coletiva? Se a ideia dele era se demitir, era pra ter um final, pra galera se surpreender, no final da coletiva pedir demissão, pra tudo. Você é esse personagem mesmo, Renato? Se você é esse personagem como jogador, dessa marra, a gente entende. Já falei isso aqui. Já falei nesse vídeo, não vou repetir. Mas como treinador, não, cara. Esse personagem, negócio de DVD. Meu trabalho é nota 10. Eu sei. Pô, ele falou na coletiva que. Posso errar? Pode. Mas é difícil. É difícil você errar. Você acha isso? Eu posso errar, mas é difícil. Não, é fácil. Você tem errado direto, Renato. Falta humildade, cara. Aí vai botar a culpa nos, nos influenciadores, falando de gênios da internet. Por que você acha que só você sabe de futebol, Renato? E que a torcida vai pelas ideias dos influenciadores, são influenciados pelos. Caralho, Renato, teu trabalho tá uma merda, tá todo mundo vendo isso, cara. Agora, quem é de fora, quem é jornalista de fora, tipo o Rica Perrone, que eu gosto dos conteúdos do Perrone, mas, cara, eu fui extremamente infeliz em julgar a torcida. Ele pode ter a opinião dele, que tá bom pro elenco do Fluminense, o oitavo lugar tá bom, ser eliminado por Lanús tá bom, ele pode ter essa opinião, cara. Agora ele não pode ir contra, tu julga, a torcida, eu tô indo contra a torcida, tá errada. Tá errada não, cara, a torcida tem o direito de achar o que ela quiser, não é o time dele. Eu posso achar que o Vascaíno tem que se contentar ali em estar fora da zona de rebaixamento com o time que tem. O torcedor do Vasco pode achar que tá péssimo porque o Vasco é muito grande pra estar ali. Eu de fora eu posso achar o que eu quiser, cara. Eu não posso julgar, porra, mas olha pro teu time. Não, meu irmão, o time é dele, cara. Aí pro jornalista de fora tá tudo ótimo, cara. A torcida tá sendo injusta com o Renato. Renato, quarto lugar no Mundial. Essa porra desse quarto lugar no Mundial vai virar o quê? Vai virar lema pra vida toda? Vai virar dilema pra vida toda? Pra justificar qualquer merda, qualquer fracasso? Quarto no Mundial. Numa Copa, que tudo pode acontecer, porra. Como aconteceu na Sul-Americana, a gente perdeu pro Lanús. Que mereceu passar, inclusive. Então, já deu quarto no Mundial, já foi, cara. Não adianta nada, não ganhar porra nenhuma no ano e ficar, pô, mas chegou em quarto no Mundial. Então, o Renato teve uma passagem péssima no Fluminense. Eu fiquei animado quando ele foi contratado, mas me arrependo porque eu não sabia que ele ia ter uma passagem tão ruim e tão fanfarrona, né? Eu não sei, sinceramente, se foi pior dentro ou fora de campo a passagem dele.
E aí tem que ver aquela filha dele que até hoje eu não sei o que ela é, o que ela faz, também não me interessa. Respondeu o menino, o Veríssimo, pô, moleque tão bom, cara. Eu tive a felicidade de fazer uma live com ele no canal lá do Pitaco. Um abraço pros amigos do Pitaco. Moleque calmo, moleque bom. Moleque tava no Maracanã, ele tava puto. Tava reclamando do Renato. É um direito dele, ele pode ter falado coisa... Ele pode estar sem razão na reclamação, que eu não acho que tava. Acho que tava totalmente certo. Mas ele podia estar sem razão. Mas é um direito dele, é um momento dele. Aí vai aquela pela saco daquela filha do Renato, chamar de gênio da internet. Meu irmão, o teu pai, Carol, é público, é uma figura pública. Tá fazendo mal ao time do cara, ao clube do cara. O cara vai... Ele não, cara, eu entenderia a raiva dela se ele falasse da família do cara, se ele falasse, porra, coisas pessoais. Ele não é desse tipo. Ele não tem esse perfil. Ele tava falando do Fluminense. Cara, tudo bem, eu entendo, vai defender teu pai agora, pô, não precisa querer esculachar o garoto, cara. Você não é nada também, cara. Todo mundo te conhece porque tu é a filha bonita do Renato. Ok? Eu não vou me alongar muito mais não, eu só queria fazer esse pequeno desabafo. Me decepcionei muito com o Renato. Pior do que profissionalmente, porque profissionalmente às vezes o trabalho pode não dar certo, fica puto, caralho. Mas fora de campo, ele nessa passagem ele foi extremamente arrogante, presunçoso e foi muito escroto. Me arrependo muito de ter apoiado a vinda do Renato e estou extremamente decepcionado com ele. E agora que o Fluminense tome novos rumos e que a gente possa voltar aos trilhos. Saudações tricolores. Até a próxima.